Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução às Criptomoedas e Aplicações na Blockchain. Faz um bom tempo que a gente não se fala e nesse meio tempo muita coisa mudou no ambiente especialmente no ambiente de desenvolvimento de software aplicado a esse segmento. Eu estou falando principalmente dos temas das nossas últimas aulas, que foram introdução ao Ethereum e desenvolvimento de Smart Contracts. Então hoje eu volto a esse tema. Eu acho que o tema de Smart Contracts é um dos temas mais quentes e mais importantes do mundo das tecnologias de blockchain, e a gente vai continuar focalizando na plataforma Ethereum, que é a plataforma que a gente pode dizer assim, mais sólida, com mais resultados concretos aplicados no mercado. Então vamos continuar focando nisso aí. Eu sei que vocês estão doidos para melhorar as suas habilidades no desenvolvimento de contratos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de uma framework para desenvolvimento de contratos chamada Truffle. Aqui, se vocês acompanharem no browser à direita da minha tela, vocês vão ver aqui o site do Truffle. Então, aqui você tem o website truffleframework.com. Vocês podem visitar esse website mais tarde. Eu vou deixar o link também na descrição. E nós vamos seguir um tutorial simples de como começar no Truffle. Então, a aula de hoje é esse tutorial simples. Uma aula subsequente, nós vamos partir de onde nós conseguimos avançar até nessa aula de hoje e vamos expandir um pouquinho mais nosso conhecimento. Mas acho importante a gente aprender a dar os primeiros passos de forma correta nessa framework. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vejam que eu selecionei aqui instalação, basicamente instalar o Truffle. Se vocês estão em qualquer sistema operacional mais comum, vocês vão ter acesso ao que a gente chama de Node.js. Node.js é uma plataforma de desenvolvimento em JavaScript, que possui um aplicativo chamado NPM, ou Node Package Manager, que permite você instalar pacotes em JavaScript para desenvolvimento de software em geral. O que quer dizer isso? O que isso tem a ver com Solidity e tudo mais? Gente, esse framework, o Truffle, ele é todo desenvolvido em JavaScript, e ele é que vai orquestrar todo o nosso desenvolvimento em Solidity, enfim. Então, a gente vai utilizar uma ferramenta que é basicamente desenvolvida em JavaScript. Por isso, a gente precisa do NPM. Então, vocês vão fazer npm install -g truffle e com isso vocês vão instalar. Eu já instalei na minha máquina, então não preciso fazê-lo agora. Eu vou mostrar para vocês agora como a gente cria um primeiro projeto, dado que você instalou o Truffle. Como é que você cria um primeiro projeto para começar a explorar essa framework. O primeiro projeto que a gente vai criar vai ser justamente o projetinho de exemplo do Truffle, para ficar mais fácil depois de vocês voltarem ao website e refazerem esse percurso com a explicação mais detalhada que vocês vão encontrar lá no site. Então nós vamos utilizar o exemplo do Metacoin, que é um exemplo padrão do Truffle. Para isso a gente vai fazer os seguintes comandos que vocês podem ver aqui no meu browser. Vamos construir um diretório. Lembra que eu estou trabalhando em Linux, então esses comandos são específicos do Linux. Eu recomendo a todas as pessoas que querem trabalhar com desenvolvimento que migrem para uma plataforma Linux. É o sistema mais controlável e completo que existe para quem gosta de trabalhar com computação. Então, mkdir, para criar um diretório, Metacoin. Uma vez criado o diretório, cd Metacoin, a gente entra nesse diretório e a gente vai encontrar, então, esse diretório vazio que você acabou de criar, e você vai executar o seguinte comando. Se você já instalou o Truffle, você vai executar o seguinte comando: Truffle unbox Metacoin. Esse comando unbox do Truffle, ele simplesmente vai puxar um exemplo pronto da rede do servidor do Truffle e vai descompactar ele na nossa máquina. Então isso é bom para a gente começar esse exemplo,
Mas, caso a gente não estivesse fazendo simplesmente um tutorial, a gente quisesse criar um projeto vazio para a gente começar, a gente iria simplesmente executar o comando truffle init, que é esse comando que está dito aqui dentro dessa caixinha azul. Truffle init, ele prepara o seu diretório para um projeto novo, tá? Lembrando a vocês, então, que quando forem trabalhar num projeto novo, já criem o diretório mãe ou pai com o nome do seu projeto. Isso é uma boa prática. Muito bem. Antes da gente mergulhar no que está dentro desse diretório, especialmente depois que a gente rodou esse comando truffle unbox, vamos mostrar uma outra ferramenta essencial que a gente vai usar na aula de hoje, que é o Ganache. Ganache é esse aplicativo que está aqui ao lado esquerdo da minha tela, como vocês podem ver. E o Ganache, ele... Lembra quando a gente teve a nossa primeira aula de Ethereum? A gente usou o Mist e a gente usou o Get para criar um cliente. O Get era o cliente Ethereum e o Mist era uma interface gráfica para a gente interagir com o cliente Ethereum. Pois bem, o Truffle tem seu próprio cliente gráfico, que é o Ganache. Então, quando a gente inicia o Ganache, e o Ganache a gente instala da mesma forma, de forma similar ao do Truffle, eu vou mostrar para vocês, mas só antes da gente passar isso, o que faz o Ganache? O Ganache, quando a gente inicia ele inicia um cliente Ethereum. Vejam que está rodando aqui no localhost, na porta 7545, né? Cria vários endereços para vocês, já com algumas moedinhas para você utilizar no seu desenvolvimento. Obviamente, como isso é uma rede de teste, né, privada, esse dinheiro aqui, 100 entras, não vale nada. É o dinheiro de brinquedo que a gente vai usar no nosso desenvolvimento, já que a gente está numa rede privada. É isso. Então, tendo explicado isso, vamos ver como é que a gente instala o Ganache, né? Também é muito simples. Então, aqui no final do menu aqui de documentação do Truffle, você vem aqui, Working with Ganache. Então, se a gente clicar aqui, nesse link, ele vai carregar. E, basicamente, o Ganache é muito simples de você instalar. Tem um link aqui de download e você vai chegando lá, você vai encontrar links para download de algum aplicativo, algum pacote, um appx se for Windows, um Mac, um .dmg se for para Mac, ou um .appimage se for para Linux. Então é só baixar isso aqui, executar e pronto. Foi isso que eu fiz. Então não vou repetir esses passos, vocês façam por conta própria. Qualquer dúvida, posta aqui nos comentários do vídeo. Tá? Então, voltando para o nosso tutorial, né? Então, o que nós fizemos? Né? Eu estou aqui no diretório do meu aplicativo, Metacoin, como vocês podem ver aí. Né? E aí, quando eu dou um ls, eu mando listar o diretório, eu vejo que tem alguns subdiretórios aqui, um truffle config, truffle.js, tem alguns arquivos aqui dentro. A gente vai explorar isso melhor, mas em vez de a gente explorar isso aqui direto no console, vamos explorar isso dentro de um editor, de uma IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado. Para esse fim, eu estou utilizando aqui para a nossa aula o PyCharm, que tem suporte a Solidity, tá? Então, quem já tem familiaridade com o PyCharm pode já entrar nessa onda de usar o PyCharm para desenvolver smart contracts. Funciona muito bem. Então, aqui eu já abri no PyCharm, né? No PyCharm, só para dar a dica para vocês, se vocês têm o PyCharm, aí vocês abrem o PyCharm, é só clicar aqui em Open, e apontar lá no diretório que onde vocês criaram esse projetinho de tutorial. Então, quando eu fiz isso, está aqui, Metacoin, ele mostra o conteúdo do diretório, e esse é o nosso projeto. Note que eu não escrevi nenhuma linha de código até agora,
Tudo isso aqui foi criado pelo Truffle Unbox. Esse é um exemplo dele. Então já tem várias coisas aqui. Bem, antes da gente entrar no conteúdo desse contrato, desse projeto, vamos voltar para o browser, onde a gente vai aprender uma coisa importante. Como escolher um cliente Ethereum. Então aqui é quando ele explica para você que eles recomendam você usar o Ganache, que é o que eu vou usar, mas aqui falta uma coisa importante nessa documentação que eu perdi um tempinho quando eu estava preparando esse tutorial, essa aula, para explicar para vocês. O Truffle não enxerga automaticamente que o Ganache está rodando, a menos que você crie uma configuração mínima no seu projeto, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, se a gente voltar aqui para o PyCharm, veja que eu tenho aqui aberto na minha tela esse arquivo truffle.js, é um arquivo JavaScript que tem um objeto definido aqui chamado module.exports. Bem, aqui você tem uma configuração. Quando você abre o seu projeto pela primeira vez, essa parte do código aqui embaixo, essas linhas 4 a 8, elas não existem. Está vazio. Só tem esse comentário aqui mandando você ler a documentação. E essa documentação, o que ela diz é justamente que você tem que criar essas 5 linhas aqui. Então, o que essas 5 linhas dizem? Elas definem qual é a rede na qual você vai fazer o deploy do seu smart contract. Tá bom? Então, eu defino aqui um objeto networks dentro de module exports. E dentro de networks eu defino um outro objeto chamado development, que é o nome da minha rede de desenvolvimento que eu vou usar para testar o meu aplicativo tipo meu contrato. E aqui dentro eu preciso definir pelo menos 3 valores. O host, que é o IP do servidor no qual que vai estar executando o cliente, né, que vai me dar acesso a essa rede, a porta que ele escuta e o ID dessa rede. Note que o Ganache está me dando um ID de 5777. Aqui, porém, você pode simplesmente botar asterisco, porque ele vai conectar com qualquer ID. Se você tiver mais de uma instância do Ganache rodando, mais de um cliente rodando no seu ambiente, é mais interessante então você ter aqui o ID específico, você saber em que rede você está lidando. Muito bem, então isso é o que a gente tem para começar a poder interagir com o nosso exemplo, nosso projeto. Muito bem, então eu não vou perder muito tempo explicando para vocês Solidity nesse momento, acho que a gente já fez isso um pouco nas últimas 2 aulas, e vocês podem depois estudar isso aqui com calma. Eu vou só passar por alto. Aqui nós temos um contrato muito simples, né, que define aqui uma lista que eu chamo de balances, que são saldos, né, de pessoas. Esse contrato define uma moeda, né, como agora é moda, né, um token. Então ele tem, para você ter um contrato que define um token, você tem que ter uma série de contas, né, para que você vai manter uma estrutura de dados, que é esse mapping aqui, que vai manter quantas tokens pertencem a que endereço. Então ele conecta endereço com uma quantidade, um número inteiro de tokens. Então inteiro positivo aqui, o int, tipo o int. Ele define um evento, define aqui o método construtor, que diz que no início 10.000 moedas serão transferidas para quem chamar esse método construtor. E quem é que chama o método construtor? A gente já aprendeu isso na aula passada. Quem chama o método construtor é justamente quem publica o contrato, ou seja, o dono do contrato. Então, ele simplesmente cria essas moedas e põe na conta do criador do contrato. Aí tem uma função sendCoin, uma função getBalance em Ethereum, função getBalance, que depois vocês podem estudar por conta própria, fica por um dever de casa. Então, um contrato bem simples. Uma coisa interessante que a gente ainda não tinha visto na nossa aula anterior é o import. Note aqui
que esse contrato importa um outro contrato. Isso é uma característica do Solid, ele permite você trabalhar com contratos que chamam funcionalidade implementada em outros contratos. Então aqui ele está chamando uma biblioteca. Eu também não vou lá para ver o que tem lá. Não me importa nesse momento para a nossa aula de hoje, mas só para vocês saberem o que é isso aqui. Muito bem, então agora vamos ver o que a gente faz. Vamos supor, eu terminei de desenvolver esse contrato, meu primeiro contrato, agora eu quero usá-lo, certo? Certo, correto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente já tem o nosso cliente rodando ali, nossa rede de desenvolvimento, então vamos para o Ganache, né? Podemos ver ali que a gente tem esses endereços todos, né? Como é que eu interajo com o meu contrato? Bom, eu tenho esses métodos públicos aqui que eu posso chamar getBalance in Ethereum, SendCoin, né? Essa é a API do meu contrato, né? Então, ou eu faço o deployment do meu contrato e vou manualmente chamando essas coisas, ou eu posso escrever uma função de teste, que no caso é muito recomendado para você poder validar que o seu contrato faz o que você acha que ele faz. Então, no exemplo que a gente tem aqui do Truffle, ele já vem com dois arquivos de teste. Um escrito em JavaScript, outro escrito em Solidity. Está aqui, ó, metacoin JavaScript e testmetacoin.sol. Vamos começar pelo testmetacoin.sol, que é um teste do nosso contrato escrito em Solidity, propriamente dito. Então, é interessante, né? Ele aqui importa o nosso contrato, óbvio, né? Se ele quer testar esse contrato, ele tem que poder se referenciar a ele, então que ele importa nosso contrato junto com outras coisinhas. Cria uma instância do nosso contrato aqui, veja só, metacoin, ou seja, eu crio uma variável meta do tipo metacoin, que é uma instância no nosso contrato metacoin. Então ele faz aqui metacoin, deployed address.metacoin, e essa já é uma função de teste. Ele define aqui que é uma variável que ele chama de expected, que é igual a 10.000, e ele vai chamar a função do contrato meta getBalance de quem? De transaction origin, que é o dono do contrato, e tem que retornar 10.000, porque a gente sabe que o dono do contrato tem que ter 10.000 metacoin. Então, e aqui ele vai fazer uma nova forma de instanciação usando o new, e vai basicamente fazer o mesmo teste. Então esse é um teste. O outro arquivo de teste, ele faz uma série de outros testes aqui, né? O que acontece quando eu crio? Ele deveria colocar 10.000 moedas na primeira conta, né? Ele vai testar se aquela função de enviar moedas está funcionando. Então tem algumas outras contas, alguns testes a mais. Vou deixar também como dever de casa para vocês lerem e entenderem esse teste. O que nós vamos fazer hoje, para vocês aprenderem, depois vocês podem escrever outros testes que vocês acham interessantes para afinar aí as habilidades de vocês. Mas o que a gente pode fazer de cara, de imediato, então duas coisas. Primeiro, aqui eu abri um terminalzinho na nossa pasta aqui dentro do próprio PyCharm, né? Fica mais fácil, a gente não perder o olho do coisa. Eu primeiro posso, dois comandos que normalmente você faz quando você vai começar a utilizar um contrato que a gente acabou de escrever. Primeiro é compilar, né? Então, truffle compile, se eu aperto, se eu dou esse comando aqui, apertei Enter, truffle compile, né? Ele começa a compilar, leva um tempinho, né? Porque o compilador utilizado pelo Truffle é um compilador JavaScript um pouco mais lento que o compilador C, né? Compilou, não deu nenhuma mensagem de erro, voltou aqui o prompt, então significa que deu tudo bem. Agora então, já que eu compilei, eu vou fazer o teste. Então já tem essa linha pronta aqui, Truffle Test. O Truffle Test é interessante, eu posso aqui dar Nash e observar o que vai acontecer. Para testar tem que fazer algumas transações, né? Então em algum momento devem começar a aparecer transações aqui no meu Ganache, certo?
Então, ó, ele aqui já me diz, ó, estou usando a rede develop, então ele recompila tudo, quando anda testar, recompila. Agora vamos voltar para o Ganache para a gente ver. E daqui a pouco, ele terminar de recompilar, ele vai começar a fazer as transações aqui. Vamos ver. Demorando, lembra que a compilação demora um pouquinho, né? Vamos ter paciência. Tá pensando. Uma coisa interessante que a gente pode ver chegar mais tarde é se o Truffle permite que a gente configure, que a gente o configure para utilizar o compilador escrito em C do Ethereum, que seria um pouco mais ágil. Vamos ver aqui, temos... Não, ainda tá compilando, gente. Aguenta firme. Um pouquinho demorado. Ó, apareceu as transações. Começou a aparecer, olha só, as várias transações. Olha que bacana. É interessante, a gente já vai explorar isso com mais calma. Deixa ele terminar de rodar os testes. Então, cada teste... Você vê que aqui ele está no modo auto mining. Significa que esse cliente do Ganache ele vai minerar as transações na medida em que elas forem chegando. Então ele não fica minerando que nem louco, mesmo sem ter nada. E aí, como parece que acabou, né? E se a gente olhar aqui, ó, ele preencheu 6 blocos, ó. E aqui cada bloco com uma transação. Beleza, tá tranquilo. Né? Vamos voltar para nossas transações, vamos olhar para elas. Nós estamos atualmente no bloco 10, segundo o Ganache, embora ele aqui esteja me mostrando 6 blocos, deve ser um problema aí, você precisa aprender a contar. Cadê minhas transações? No transaction, sabe que vamos clicar por aqui. Ó, se eu clicar numa transação, ele me diz aqui, ó, gás utilizado, qual é o bloco onde aquela transação foi executada, e o hash da transação. Posso voltar, né? Tá aí, acho que você já tinha visto, bloco 6, vamos pegar essa aqui, a primeira, bloco, ó, a característica interessante dessa transação é que é uma transação de criação de contrato, ele marca aqui, ó, contract creation, e criou no endereço 0x6273, blá blá blá, criou o contrato, e aqui é o endereço do contrato que foi criado, interessante, né? Se a gente clicar mais ainda aqui, eu tenho uma visão em maior detalhe da transação, onde eu tenho quem foi que enviou essa transação, qual foi o contrato que foi criado, qual foi o valor usado, quanto gás usado, o preço do gás foi minerado no bloco 1 e os dados da transmissão em hexadecimal. Maravilha, né? Então a gente pode volta mais um. Infelizmente aqui a tela de transações ficou meio mortinha. Acho que ela só mostra por algum tempo as transações mais recentes. Deve ter alguma feature disso aí. Vamos ver se apareceu alguma coisa interessante nas contas. Olha que interessante. Como o dono do contrato era o primeiro endereço, você vê que ele gastou um pouquinho de Ether para poder, né? Para poder publicar o contrato. Ó. Todos tinham começado com 100, agora ele tem 99,92. E é isso aí. Bom, turma, isso então é a primeira passagem de vocês pelo ciclo de desenvolvimento padrão do Truffle. Né? Essa aula está ficando já um pouquinho longa. Eu vou mostrar só mais uma coisa que a gente pode fazer, que é o Truffle Migrate. Truffle Migrate é simples
a simples publicação do contrato, uma vez ele pronto. Né? Óbvio que o meu teste também publica o meu contrato, mas o Migrate eu posso especificar, por exemplo, uma outra rede, se eu tiver, e aí ele vai, tá vendo? E o que ele me diz aqui? Diz que vai usar a rede Develop, que é a única rede que tem, né? Então ele por default vai usar, e ele vai fazer a publicação simplesmente disso aí naquela rede. Deve ter aparecido algumas transações a mais aqui, vamos ver se a gente vê no Ganache. Isso, Contract Call. Maravilha. Então tem aqui, né? Pois bem, então vocês estão... vamos ver aqui, deve ter caído ainda mais, ó, caiu um pouquinho mais o dinheiro do endereço 1 e por aí vai. Então vocês viram, vamos dizer assim, um ciclo completo de desenvolvimento usando o Truffle. Numa aula mais para frente a gente pode fazer coisas um pouquinho mais avançadas, como por exemplo escrever um código JavaScript que não seja necessariamente um código de teste, né, como esse aqui, mas um código que interaja com o nosso contrato segundo alguma lógica básica. E como vocês já podem ter imaginado, né, essa forma de interagir com contratos utilizando um código JavaScript, né, facilita a possibilidade da gente integrar aplicativos, integrar contratos inteligentes, smart contracts, em aplicativos web, que são normalmente desenvolvidos, dentre outras linguagens, em JavaScript. Então essa é a grande ideia por trás dos aplicativos descentralizados, que é um tema para uma outra conversa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Eu recomendo bastante a visita à página do Truffle para maiores informações, estudar um pouquinho mais a documentação e não se acanhe de começar a testar as suas próprias mãos, com suas próprias mãos, a construção de contratos usando essa plataforma. Então é isso por hoje e até a próxima.